Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente com todos para falar acerca da Palavra de Deus. Desta feita a lição de número 9, que tem por título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Vem para a aula, será uma bênção. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, você vai estar colaborando com este canal, que é uma das ferramentas que eu utilizo para a expansão da mensagem da Palavra de Deus. Eu quero pedir que você esteja atento a tudo que será dito. Estamos caminhando para o final de mais um trimestre e, sem dúvida, estaremos mais abençoados, mais edificados, mais fortes do que antes. O textuário da lição está lá no livro de Atos, capítulo 13, versos 2 e 3. Eu irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja com seu exemplar bíblico em mãos, para que possa acompanhar todas as referências que serão citadas. Nos diz assim um textuário: Disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A verdade prática nos diz: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do cristão. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos fala sobre a oração em forma de verdadeira confissão, a oração em forma de verdadeira adoração, a oração em forma de verdadeiras ações de graças. A oração do cristão deve ser humilde e discreta. Oração e jejum, uma combinação divina, e no sábado, o jejum como um ato deliberado e voluntário. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 6, versos do 5 ao 18, que nos diz: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós los pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Olha que texto interessante, sobre ele iremos nos debruçar. Os hinos sugeridos são 33, 77 e 577 da harpa cristã. Os objetivos específicos dessa lição são conceituar a oração como um diálogo com o Pai, explicar a oração que Jesus ensinou, relacionar oração e jejum. Vamos aprender acerca da oração, conforme foi ensinado por Cristo, bem como lições espirituais do jejum. O Senhor nos assegura que orando e jejuando ao Pai em secreto,
Ele não estará indiferente às aspirações da alma. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Vale destacar isso que já está na introdução. A oração não pode ser feita do nosso jeito. Ela tem que ser feita baseada no nosso perfil. Isso é um aspecto, porque somos nós que estamos fazendo. Mas o jeito certo é o jeito de Jesus, o jeito que Jesus ensinou. Esse é o jeito certo para orarmos. Começando, o tópico 1 nos fala sobre a oração é um diálogo com o Pai. E qual é a natureza da oração? Eu fiz questão de destacar que a oração pode ser de confissão. Temos aqui várias referências, 1 Reis, Neemias, Daniel. De adoração, os salmos são um excelente exemplo. De comunhão, Gênesis 18, Êxodo 25. Ações de graças, Miriam após atravessar o Mar Vermelho. Mas é importante destacar que, em primeiro lugar, devemos glorificar a Deus nas nossas orações. Veja como inicia a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mas também devemos pedir, suplicar e perseverar nisso. O profeta Daniel, capítulo 6, nos mostra o resultado da perseverança na oração. A mulher cirofenícia. Então, Deus dá resposta para quem ora sem cessar, conforme nos incentiva o apóstolo Paulo. Podemos também orar de forma intercessória, como Samuel, bem como a igreja primitiva. Então, temos exemplos de várias maneiras, várias formas como podemos orar. É importante depois você acessar as referências do texto bíblico para confirmar esse tipo de oração. Como os homens de Deus viam a oração? Isso aqui é importantíssimo, porque a oração é um recurso espiritual que não podemos desprezar. Ela é apresentada como uma ordem. Veja que Paulo escreveu em Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Esdras via a oração como um recurso poderoso, mais poderoso do que a proteção do rei. Veja que quando ele foi fazer uma viagem de retorno para Jerusalém, ele orou apresentando a Deus o seu pedido de proteção durante o caminho contra os inimigos. Se sentiu envergonhado de pedir ao rei seguranças, mas foi diante de Deus pedir proteção, utilizando o recurso da oração. Jesus enfatizou a oração e os apóstolos também perseveravam em oração. Então perceba que a oração é fundamento bíblico e deve estar presente no nosso dia a dia. E qual a maneira de orar? É importante destacar isso, porque a oração tem um interlocutor direto. E Jesus nos falou sobre como devemos orar na oração conhecida como do Pai Nosso, em Mateus 6. Essa oração está baseada em princípios. Ela não é uma oração simplesmente, puramente de repetição. É uma oração baseada em princípios. E se você analisar o teor da oração, você vai perceber que é uma oração que glorifica o Pai, que é uma oração onde nós invocamos o reino de Deus, que é uma oração onde nós falamos sobre perdão, que é uma oração que é dirigida a Deus e também faz referência ao próximo. A quem deve ser dirigida a oração? A Deus. Qual a postura do nosso corpo na oração? A Bíblia revela várias formas: em pé, deitado, prostrado, sentado, andando de joelhos, com as mãos estendidas. Qual o horário da oração?
São diversos horários. E a Bíblia nos ensina, nos insta a orar sempre. É importante nós estabelecermos um horário porque vivemos em um dia a dia corrido, com várias atividades. Então, o horário é importante para criarmos a rotina. Isso irá nos ajudar. Mas a Bíblia é flexível em relação a isso. Qual o lugar da oração? O que importa é que seja em espírito e em verdade. Podemos orar em todo lugar, mas também há uma recomendação para orarmos na intimidade do nosso quarto, para termos um tempo a sós com Deus. O decoro da oração. Sinceridade, decência, reverência no ato de orar. Qual o estado do coração na oração? Ele deve estar cheio da palavra de Deus. Então, são aspectos que nós não podemos desprezar, porque nos dão um direcionamento acerca do que é o ato de orar. O tópico 2 nos fala sobre a oração que Jesus ensinou. Perceba que aqui está registrado que Jesus não condena a oração em público. Ela é aceitável e é recomendada. Vide Salomão ao inaugurar o templo. Vide Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João foram soltos da prisão e todos se reuniram para orar. O que Jesus condena é que essa oração seja dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja oração do orador é ser visto e louvado pelos homens. Era isso que os hipócritas, que os fariseus buscavam. Essa é a crítica. Mas não devemos imaginar que a oração em público está proibida. Muito pelo contrário. Precisamos fazer para incentivar as pessoas também a orar. Jesus quer que sejamos discretos. Veja que ele destaca em Mateus 6. Entra no teu quarto e fecha a porta. Não significa que temos que ter um lugar só para oração, porque muitas pessoas não têm condições para isso. Se tivermos, ótimo. Contudo, a ênfase aqui é a atitude de orar. Esse lugar secreto traz um sentido de quem tem a mente e o coração transformados e que vai orar a Deus de modo humilde e sincero, com foco nele, estando ligado nele, deixando as coisas alheias do lado de fora. Há uma orientação sobre não usarmos de vãs repetições. Não que repetir uma oração também seja pecado, mas precisamos usar dos princípios que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. E isso nos dá uma flexibilidade porque a oração diz respeito à nossa condição e àquilo que nós necessitamos. E esse sentimento não está engessado. Sobre esse assunto é importante dizer que Cristo combate os escribas quando faziam longas orações, não pelo fato da oração ser longa, porque encontramos na Bíblia exemplos disso. Em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 6, Neemias 9, o próprio Salmo 18, mas a atitude de quem ora. Perceba que os pagãos, os profetas de Baal, eles faziam muito barulho na oração e orações longas, mas não surtia efeito, porque eles estavam orando, primeiro, para um Deus falso, segundo, baseados em intenções distorcidas. Em detrimento disso, temos orações curtas que foram prontamente respondidas. Salomão, 1 Reis capítulo 3, Ezequias, 2 Reis 19. A oração pode ter repetição, mas não deve envolver futilidade nem mecanicismo. Ela tem que ser baseada em princípios e ser feita com sinceridade e humildade. Deus contempla a intenção do nosso coração.
Veja o que Jesus, veja a postura de Jesus acerca da oração. Ele ensinou a oração do Pai Nosso como um modelo. Isso não quer dizer que não devamos usá-la na igreja, mas precisamos explorar a oração. O desafio para explorar o significado é claro, na comparação de Cristo com os pagãos. Os que pensam que por muito falarem serão ouvidos por causa das vãs repetições. Então, o foco não é a repetição, mas a essência e os princípios que estão inseridos na oração. O tópico 3 nos fala sobre oração e jejum. É a combinação perfeita. Em inúmeras passagens podemos ver o jejum combinado com oração. 1 Samuel 7, 2 Crônicas 20, Esdras 8, Neemias 1, Lucas 2,37, Atos 13. Então perceba que são atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação. Mostra a nossa dependência total de Deus nos momentos mais extremos. Falando sobre o aspecto bíblico do jejum, há diversos eventos que caracterizam a necessidade do jejum. Ato de humilhar-se por meio da confissão, Deuteronômio 9, Jonas capítulo 3, a lamentação por um mal sofrido, por alguma praga, alguma derrota em batalha, Juízes 20, Neemias 1, Ester 4. E o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra de Deus, em Atos 13 e 14. Então perceba que a Bíblia está recheada de diversos exemplos de jejum. Pela lei mosaica havia um jejum anual no dia da expiação. Levíticos 16, Números 29, Atos 27. Essa prática se multiplicou em diversas formas. Vejamos. Do nascer ao pôr do sol, Juízes 20. Jejum de 7 dias, 1 Samuel 31. De 3 semanas, Daniel 10. De 40 dias, Êxodo 34. Nos meses 5º e 7º, Zacarias 7. Então perceba que se tornou uma prática fundamental e assídua. Agora alguns judeus deturparam isso, como os fariseus, por exemplo, que faziam com o objetivo não de glorificar a Deus, de se humilhar e de mortificar a carne, mas de demonstrar que estavam jejuando. É tanto que eles faziam questão de demonstrar uma aparência desfigurada para que as pessoas pudessem vê-los. Qual foi o ensino de Jesus acerca do jejum? Entendemos que a prática do jejum é livre, segundo o Sermão do Monte. Ato voluntário, espontâneo, porque deve nascer do desejo genuíno da alma com motivos especiais. Quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza, da tentação. Em Mateus 6, 16 e 18, o ensino de jejum também é a respeito da humildade. E há uma descrição na prática. Para jejuar não é preciso desfigurar o rosto e ostentar a espiritualidade, pois nosso Senhor ensina: unge a cabeça e lava o rosto. Seja discreto, não precisa mostrar que está jejuando. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair olhares humanos, pois se trata de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória de Deus. É importante enfatizar isso. Se oramos, se jejuamos, é para a nossa edificação, para abençoar os irmãos, mas sobretudo para a glória de Deus. Portanto, concluímos dizendo que o cristão que conhece a palavra de Deus sabe a importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo,
de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e ritualista. Então, irmãos, vamos enfraquecer a carne pelo jejum, vamos nos aproximar de Deus pela oração e que a cada dia sejamos edificados e possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que essa lição possa gerar frutos na tua vida, que você possa se desenvolver a cada dia e que o Senhor te abençoe de uma forma especial. Um grande abraço para você, foi um prazer estar contigo. Te aguardo para a próxima aula e que seja tudo para a glória de Deus. Lembremos, vamos orar e jejuar incessantemente.